Dessa vez eu contarei a história de Kraven o Caçador, lançado em 2024. Na história, Sergei Kravinov é ferido mortalmente por um leão, no entanto seu DNA é misturado com o do bicho e ele se torna o Kraven. Essa é mais uma obra da falecida franquia de vilões do Homem-Aranha lá da Sony, graças a Deus, já era pra ter acabado em Morbius. Infelizmente, ou felizmente, esse já é o terceiro fracasso dessa franquia, salvando só o Venom, que embora tenha filmes ruins, pelo menos é conhecido, e como já era de se esperar, esse aqui também teve uma história bem bosta, ninguém gostou. Sem mais enrolação, seja bem-vindo a esse canal chamado Maluco por Filmes, e hoje nós daremos uma olhada em Kraven o Caçador. O filme começa na Rússia, onde nós somos apresentados a Sergei Kravinov e o Kraven, e ele está sendo transportado para uma prisão. No dia seguinte, o cara tá fazendo seu supino no intervalo e uma dupla de presidiários vai mexer com ele, e os dois são nocauteados. O Sergei então é levado até o chefão do crime que comanda essa prisão e após se apresentar, o Kraven parte para cima dessa galera e mata todos. Após isso, ele começa uma fuga da prisão e estranhamente essa cena é boa, parece até que o filme vai ser bom. O Sergei consegue fugir do lugar, tinha um avião esperando e na verdade ele quis ir pra prisão, o cara tem como trabalho matar chefões do crime. E aí, como foi lá? Mesma coisa de sempre. Bom pra mim, ruim pra eles. O filme volta a 16 anos e vemos o jovem Kraven. Ele tá com seu irmão Dmitri na escola e os dois são buscados pelo seu pai chamado Nikolai. Ele é um chefe da máfia e informa seus filhos de que a mãe deles morreu. Após essa notícia trágica, o cara simplesmente não dá a mínima e diz que vai levar seus filhos para uma caçada na África. No continente tá o Nikolai e seus filhos caçando, o pai fica a viagem toda falando pro Sergei que ele tem que ser macho, não pode ficar com medo de morrer, e no fim o menino é atacado por um leão. O bicho vai embora com sua caça, mas o Sergei é encontrado por uma garota chamada Calypso que, ao olhar para o leão, faz o bicho se aquietar e ir embora. Mas antes o animal deixa uma gota de sangue cair no corpo do garoto que altera seu DNA. No hospital, os médicos declaram o Sergei morto, mas os seus poderes, advindos do sangue do leão, aparecem e ele volta à vida. Logo após isso, o Nikolai aparece no hospital e vai embora com seu filho. De volta em casa, ele diz que o Sergei tá frouxo, isso porque ele teve pena do leão e não atirou no bicho. Por causa disso, o Kraven decide fugir. Ele vai deixar seu irmão mais novo com seu pai maluco e viver na selva. Ao chegar no seu destino, Sergei começa a ter visões, como se isso fosse levar para algum lugar, e ele começa a desenvolver seus poderes. Basicamente, ele vira um Tarzan, e eu não estou brincando quando eu digo que esse talvez tenha sido o pior flashback que eu já vi num filme. Primeiro que são 30 minutos mostrando a cara desse ator que tem o carisma de uma porta giratória, e segundo que ninguém quer saber da história de vida dele. Esse flashback podia ter sido cortado, não saberíamos as motivações dele, e mesmo assim o filme ficaria melhor. Nos dias atuais, após fugir daquela prisão, Kraven volta para a floresta, recebe a mensagem do seu irmão perguntando se ele vai para o seu aniversário, então ele mata um grupo de mercenários que iam caçar animais. Um desses caras consegue fugir, ele vai atrás, mata o cara, e uma coisa curiosa dessa cena é que no áudio original tá parecendo que as falas do Kraven foram dubladas. But I will be adding these names to my list. Bom, aquela garota que salvou o Sergei, a Calypso, virou uma advogada e ela tá no funeral de uma amiga que morreu para aquele chefão do crime que o Kraven matou na prisão. O cara aparece no funeral, diz que é o garoto que ela salvou, revela que matou o responsável pela morte da amiga da Calypso e diz que quer uma parceria. Ela diz para ele nomes de criminosos importantes e ele vai atrás. O filme corta então para esse maluco chamado Alexei. Ele é um mercenário que tava lá naquela caçada no começo da história. O cara foi humilhado pelo Nikolai por pedir para entrar na sua máfia e agora o Alexei tem um ódio mortal dele. O cara fica sabendo que o Kraven matou aquele chefe do crime na prisão, organiza uma reunião com outros chefões do crime e diz que vai ser o novo manda-chuva. Quando todo mundo diz que ele não vai ser bosta nenhuma, o Alexei apresenta sua mutação, sua pele endurece, o transformando no Rhino, e o que mantém esse cara com aparência normal é um soro. Tudo bem, Nadia. Mais tarde, o Nikolai faz uma festa para o seu filho Dmitri, que trabalha num clube, e no lugar começa um tiroteio. O Alexei mandou matarem o Nikolai e todo mundo morre, menos o próprio Nikolai e o Dmitri, claro. O Rhino fica sabendo que o seu plano não funcionou e ele reage dessa forma. Que diabo é isso? Esse capanga do Alexei diz que recebeu magicamente uma filmagem em alta qualidade do Kraven fugindo da prisão, e após isso o Sergei vai visitar o seu irmão. Eles têm uma conversa naquele clube, o Nikolai aparece pra falar um monte de merda e tá pra existir um filme de herói que seja
tão sem sal como esse. Eu não tô zoando, a história não engaja ninguém, os atores não parecem querer estar atuando, a trilha sonora é a mais cachorra que você vai encontrar e tá difícil até de eu terminar esse roteiro. Bom, o Kraven vai deixar o Dmitri em casa, amanhece, quando ele volta pra ver como tá o seu irmão, sequestraram um cara. O Kraven persegue os bandidos pela cidade, pula de janela, sobe parede pra salvar o seu irmão e mesmo assim os capangas conseguem fugir. Mais tarde, o Nikolai recebe o dedo do Dmitri e ele tem 2 dias para entregar 20 milhões. O Sergei diz para ele pagar, mas seu pai fala que é complicado. Se ele der o dinheiro, ele vai parecer fraco. Por causa disso, o Kraven vai atrás da Calypso pedir sua ajuda e ela decide ajudá-lo, simples assim. Sabendo que o Sergei vai atrás de todo mundo, o Alexei contrata um cara chamado Estrangeiro. Ele é capaz de manipular o tempo, não entende muito bem esse poder e faz um cara dar uma localização falsa do Dmitri para Calypso e ela contar pro Kraven, mal sabendo que é uma emboscada. O Kraven chega no lugar, como esperado era uma emboscada, explodem o lugar e os escombros caem no cara. O Alexei vai falar com Dmitri e mostra sua condição. Ele diz que ficou dessa forma porque ele não queria ser mais fraco e participou de um experimento de um doutor chamado Miles. O Kraven escapa da armadilha, mata uma galera no processo e ajuda a Calypso a fugir de um prédio onde capangas do Alexei iam matá-la. Continuando, o Sergei leva Calypso pra floresta e ele de alguma forma sabe que seu irmão tá sendo mantido nessas redondezas, briga com o Tigre porque sim, e numa cena de diálogo entre esses dois, uma coisa estranha acontece. Essa atriz tá aparecendo no Henry Cavill lá no filme da Liga da Justiça em 2017, olha essa boca feita de CGI. Após essa conversa entre os dois, bem entre aspas, porque todas as falas desses dois personagens são totalmente vazias, você não sente nada vendo essas duas portas falarem. She died not long after that trip and I never saw her again. Olha que diálogo merda. O Alexei liga pro Kraven e diz pro cara se juntar a ele. O Sergei desliga na cara do Rhino e ele manda seus capangas o caçar. Essa cena poderia ser boa, mas não é, muito provavelmente porque esse filme foi regravado algumas boas vezes e ficou tudo muito corrido. Por exemplo, essa cena aí, a boca e a voz do Kraven não sincronizam. O Sergei então é acertado por um dardo pelo estrangeiro, ele começa a ter alucinações com aranhas e leva uma pisa do vilão. Quando o estrangeiro tá prestes a matar o personagem, ele leva um tiro da Calypso. 1, 2... 3, filho da p***. O Sergei vai atrás do Alexei, que ainda tá com seu irmão, e o cara se transforma no Rhino. O vilão começa a brigar com Kraven, que não consegue penetrar a sua pele, e os dois vão parar nessa tempestade de gnus. Quando o Rhino levanta o Sergei pelo pescoço, ele vê uma brecha, o lugar onde o Alexei injeta o soro. Ele empala o cara e consegue matá-lo. Ele salva o seu irmão, o tempo se passa e o Kraven vai falar com seu pai no meio da floresta. É nesse lugar que descobrimos que foi o Nikolai quem mandou o vídeo do Kraven escapando da prisão pro Rhino e assim ele saber da sua identidade. Basicamente, ele sabia que o Alexei estava na sua cola e armou tudo isso pro Kraven matá-lo. Por que ele falaria isso pro filho que odeia ele? Eu não sei. O que acontece é que logo depois o Sergei tira as balas da arma do seu pai e ele é morto por um urso. Um ano se passa, o Kraven vai visitar o seu irmão que tá completando o ano e o Dmitri fala que o Sergei é igual ao pai dele, um caçador atrás de um troféu. Ele vai embora, o Kraven vai atrás dele e isso acontece. Basicamente, o Dmitri foi atrás daquele médico que fez experimentos no Alexei, ele agora virou um camaleão. Sinceramente, esse filme poderia ter sido muito mais legal se esse personagem tivesse sido o vilão principal, mas conhecendo a Sony e seus executivos, eles iam achar alguma forma de avacalhar. No fim do filme, o Kraven volta pra casa e descobre um pacote e uma mensagem do Nikolai. Ela diz que o Kraven é assim como seu pai, um caçador, e ele recebe um colete que remete ao personagem dos quadrinhos, insinuando que haverá uma continuação e graças a Deus não vai. Kraven lançou no finalzinho de 2024 e com um orçamento entre 110 e 150 milhões, o filme arrecadou incríveis 60 milhões. Esse foi o último prego nesse caixão que é o universo de vilões do Homem-Aranha da Sony e sinceramente é pra gente ficar feliz com o fracasso dessa franquia. Em nenhum momento pensar em chamar bons diretores e bons roteiristas pra fazer esses filmes, não, simplesmente escolheram os piores possíveis pra arrecadar o máximo de dinheiro. Infelizmente isso não aconteceu. E então esse foi o vídeo da história de Kraven o Caçador. Caso você queira assistir algum vídeo desse canal, aqui deve ter mais um. Caso queira deixar um like para ajudar no engajamento, eu agradeço. Muito obrigado por assistir e até mais.